Hoje é 20 de abril de 2020, quando eu estou gravando esse vídeo. E naturalmente que ontem, dia 19 de abril, além do dia do índio, era o dia do exército. É o dia dedicado ao exército, que muitos confundem com o dia do soldado, que é 25 de agosto. E é claro que não se pode deixar de lembrar do problema dessa pandemia aí do Covid-19, misturado com as brigas políticas que cada vez mais ficam fortes e estão caminhando a passos largos para que leve o presidente Jair Messias Bolsonaro, a quem eu apoio, ainda continuo apoiando, a tomar atitudes antidemocráticas, ou pelo menos falar nelas. Né? E como eu estou terminando um curso e estudando algumas coisas, eu tenho estudado muito o Yuval Harari, o israelense lá, que é considerado hoje um dos maiores pensadores do mundo, um filósofo de escola. E no livro dele, Homo Deus, ele traz algumas coisas que nos faz parar para pensar e refletir. A primeira delas é que o terrorismo não tem força. O terrorismo tem capacidade de aterrorizar, mas não de dominar um país, de tomar conta de uma nação. O caso agora dos talibãs lá na Síria e parte do Iraque foi a prova disso. Eles dominaram até um certo tempo e depois foram lá e acabaram com tudo e estão lá até agora defendendo menos que uma fazenda. Mas ele diz uma coisa sobre o terrorismo que tem muito a ver com o que aconteceu ontem com o discurso, com as manifestações diante dos quartéis do Exército, Brasil afora. Ele diz que o terrorismo é como uma mosca dentro de uma loja de louças. Essa mosca, ela sozinha, com muito esforço, mas muito esforço, dá para se supor que ela derruba uma xícarazinha. Porém, se essa mosca entrar no ouvido de um touro, por exemplo, ou de um cavalo, e lá dentro começar a infernizar a vida do touro, esse touro vai quebrar a loja inteira de louças. Não pela força do terrorismo, mas pela capacidade que ele tem de incomodar e de deixar as pessoas fora de centro, fora da sua razão normal. Vejam bem que estamos falando aqui de uma coisa que vem acontecendo, e gostem ou não, emissoras como a TV Globo e jornais como a Folha, Estadão e todos os outros estão trabalhando diuturnamente para desestabilizar o presidente até que ele faça como o touro com a mosca dentro do ouvido. Até que ele meta os pés pelas mãos e sabe-se lá no que vai terminar. Já disse aqui que acho que às vezes o presidente precisa de mais inteligência emocional. Hoje, por exemplo, nas palavras que ele disse ao sair do Palácio da Alvorada, ele já demonstrou essa inteligência emocional. Agora, não podemos admitir, não vamos admitir, o que vem ocorrendo no Brasil antes de ele ganhar as eleições e com mais intensidade depois que ele ganhou e assumiu a presidência. Qual seja o problema? O judiciário no Brasil, leia-se STF, vem administrando, vem tomando decisões que não são decisões da competência do STF.
A Constituição é bem clara, eles são os guardiões da Constituição, e num país em que as instituições funcionem com observância clara da Constituição, a Suprema Corte analisa apenas os casos em que possa haver violação da Constituição. Mas aqui não, aqui nós tivemos a Ação Penal 470, conhecida como mensalão, temos os foros privilegiados, portanto, ministros, generais, oficiais superiores e oficiais generais das 3 armas e uma série de outras autoridades têm foro privilegiado. Então, o que acontece? Qualquer coisa que envolver o presidente do Supremo, presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente da República e outros, e o presidente de outros tribunais superiores e outras autoridades, vão ser julgados no Supremo Tribunal Federal, que não tem estrutura, que não tem, que não é vocacionado para isso. Então você vê diariamente os milhares de processos que eles julgam. Eles dizem se um sindicato está certo, se um sindicato está errado, eles dizem se deve, se não deve ser feito isso, aquilo outro, eles julgam mais pelos casos já julgados anteriormente do que efetivamente pela observância nua e crua da Constituição, com aquela estreita margem de interpretação que os juízes possuem, e o Brasil vai se transformando num local que ninguém sabe quem administra o que e quando. Por outro lado, todo mundo sabe que se o presidente da Câmara dos Deputados admitir a abertura de um processo de impeachment e essa admissão for votada e por maioria os deputados, por maioria absoluta, os deputados aprovarem a abertura do inquérito que vai correr no Senado, o presidente é afastado por 6 meses. Como foi o caso da Dilma, como foi o caso do Collor. E assumiria o vice-presidente. Foi o caso do Collor, foi o caso da Dilma. No caso do Bolsonaro, se ocorrer isso, seria o general Mourão. Não sei se eles querem isso. Então, essa pressão que o presidente Bolsonaro recebe é porque, em primeiro lugar, ele fala a verdade quanto ao Covid-19. O distanciamento social é uma coisa, o isolamento social é outra. São coisas completamente diferentes. Distanciamento social é uma coisa que nós devemos adotar para a vida toda. Ou seja, aqui na Serra, por exemplo, quando começa o inverno, começa o verão, a mudança de estações, geralmente as pessoas gripam. E elas vão transmitindo umas para as outras. Então, nesse período, é muito bom você não ficar mais de 1,5 metro das pessoas, evitar muitos contatos, lavar as mãos o máximo de vezes possível por dia, tomar banho todos os dias, né? Não vamos esquecer que a peste negra era uma peste bubônica, veio das pulgas que vieram do rato e passaram para os humanos quando as pulgas mordiam os humanos devido os grandes bolsões de pobreza e de falta de higiene que existiam nas capitais europeias. Depois, em 1918, na chamada gripe espanhola, houve também um início, já era um coronavírus, já era um H1N1, aí se tem estudos aí para tudo, e foram 60 milhões de pessoas dizimadas num mundo de 2 bilhões de habitantes, nem isso. Então vejam que tudo está relacionado à higiene, à limpeza, a modos civilizados de convivência. Continuando com a interpretação do que eu tenho do Yuval Harari, que para mim é fantástico,
apesar de que algumas coisas eu não concordo com ele, mas ele vai ficar muito nervoso por causa disso. Eu vi ontem ele dando uma entrevista na CNN Brasil, em que ele diz que o mundo vai ser outro, que as convivências têm que ser outra, que nós temos que ter outro tipo de relacionamento povo-governo, porque, na verdade, no livro Homo Deus, ele afirma categoricamente a medicina, todo mundo apela para a ciência. O presidente, o diretor da Organização Mundial de Saúde hoje é o Deus. Ninguém sabe as ligações que ele tem com o Putin, com o presidente da China, com o premier chinês, enfim. E ele foi eleito de uma forma diferente dos demais antecessores dele. E vem dizer que a ciência, segundo o Harari, e analisando ele tem razão, não aumentou um dia de vida do ser humano. Ela evitou as mortes prematuras, através da medicação, através da melhoria da alimentação. Ele diz que no mundo não há fome, aqueles bolsões, aquela fome em que as pessoas passavam semanas sem comer e morriam. O que há hoje é um déficit nutricional. Ou seja, enquanto nas casas dos ricos se comem comidas frugais com interesse de manter a saúde, de emagrecer, de manter o corpo, nos bairros pobres das periferias, quem manda é o McDonald's, é as pizzas, é as comidas gordurosas, é os salgadinhos, é artificiais, são os refrigerantes. Segundo ele, por exemplo, em 2014 ou 2015, morreram 1 milhão de pessoas de fome no mundo e 3 milhões de obesidade, por doenças decorrentes da obesidade, com destaque para o diabetes. Os terroristas mataram, naquele mesmo ano, alguma coisa em torno de 4, 5 mil pessoas. Ele até faz uma colocação, então a Coca-Cola faz mais mal que a Al-Qaeda. Voltando aqui para o Brasil, nós estamos entre a cruz e a calderia, como se diz. Porque esse isolamento já está comprovado, e mais do que comprovado, que o isolamento social não é o remédio. O remédio é usar a máscara e o distanciamento social, e o resto, meu amigo, é rezar para encontrarem uma vacina e um tratamento eficiente e rápido. No mais, é tudo mentira. Mas isso não quer dizer, quando o presidente diz que 70% da população vai ser infectada, não quer dizer que 70% da população vai ficar doente, vai ficar de cama, vai para o hospital, vai precisar de hospital de campanha, vai precisar de respiradores artificiais e todo o aparato que vem sendo desenvolvido. Não. Somente aqueles dos grupos de risco, e algumas exceções, evidentemente, de pessoas que não sabem doenças que possuem, é que realmente estão na mira do Covid-19. Como estão na mira do H1N1, como estão na mira do HIV, como estão na mira de tantas outras doenças, câncer, por exemplo. É muito difícil, nessa hora, não pensar na economia, não pensar naquilo que é, sem dúvida alguma, uma preocupação de um chefe de Estado. Meu Deus do céu, as pessoas estão sem comer, sem ganhar para comer. As pessoas estão sem conseguir receber. Se não fosse os R$600 que o governo federal está liberando, mais o Bolsa Família, porque ninguém fala isso, as pessoas estariam numa situação muito difícil, muito mais difícil que agora. O governo está tomando as atitudes que tem que tomar, a meu sentir, para um país que não conseguia dar conta do crescimento vegetativo dos doentes, vamos dizer assim,
dos doentes que ocorrem normalmente todos os anos, daquelas pessoas que adoecem por infarto, por derrame, por câncer, por diabetes, por bala perdida, já não dava conta disso. Já não dava conta disso. Os hospitais, eu já falei aqui e torno a dizer, eram uma porcaria. E o que nós temos hoje é uma campanha para aterrorizar. Essa que é a verdade. Eu digo isso porque eu vejo isso na minha família. Eu, por exemplo, não fiquei um dia sem trabalhar. Tomo os cuidados que tenho que tomar, mas não fiquei um dia sem trabalhar. Porque se eu ficasse, eu não estaria aqui agora fazendo minha gravaçãozinha aqui. Parem de politizar um problema sério, que é a saúde mental das pessoas. Querem dizer que o Covid-19 é uma pandemia, ou a desgraça chinesa, a maldição chinesa? Digam, façam o que quiserem, mas a grande verdade é que não tinham condições e não possuem condições de atender a todos. Essa é a verdade. Que me provem o contrário, se por acaso, com licença aqui, se por acaso eu estiver falando alguma besteira. Basta ver que os governadores foram claros. Vai saturar os poucos leitos que tem. E as pessoas continuam morrendo das outras doenças. As pessoas continuam ficando doentes das outras doenças, precisando de leitos, de TI e de tratamento. Mas o Covid-19 fica impossível. Portanto, lembre-se da passagem que o Yuval Harari fala da mosca que entra no ouvido do touro. Ele vai quebrar a loja inteira, hein? Espero em Deus que o presidente Bolsonaro tenha maturidade suficiente e apoios suficientes para não ter que tomar uma decisão dessa. Porque o Rodrigo Maia e o Alcolumbre e o presidente do Supremo Tribunal Federal, ninguém merece.